Vamos falar hoje um pouquinho sobre o admirável mundo angélico, né? Apocalipse 5:11. E eu ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, e era o número deles milhares de milhares. Além do mundo visível e material, criou Deus também o mundo invisível e espiritual, o admirável mundo angélico. A existência dos anjos foi negada na antiguidade entre os judeus pela seita dos saduceus, Atos 23:8. Mais tarde, por certas seitas protestantes, como os anabatistas. Em nossos dias, ela tem por adversários os ateus, materialistas e os positivistas, que não creem senão naquele que seus olhos veem e seus sentidos apalpam. Os racionalistas, para encontrar uma escuta aparentemente racional, a sua incredulidade, alegam que os anjos foram inventados pelos judeus no tempo do cativeiro da Babilônia, por imitação das entidades ali cultuadas, ou então consideram os anjos como simples modo poético e simbólico de referir-se às virtudes divinas e aos vícios humanos. Contra todos esses falam os dados da razão, a crença comum dos povos e a revelação divina. Os anjos existem pela simples razão, independentemente da revelação, o homem pode chegar de algum modo ao conhecimento da existência dos anjos. Com efeito, a existência de seres puramente espirituais não repugna a razão. É um exame de criação. A mera luz do intelecto pode levar-nos à conclusão de que a existência de criaturas puramente espirituais convém à harmonia do universo, pois assim estariam representados os três gêneros possíveis de seres: os puramente espirituais, acima do homem, os puramente materiais, abaixo do homem, e, por fim, seres compostos, dotados de matéria e espírito, os homens. E a crença comum dos povos, constante em todos os lugares, em todas as épocas, sempre afirmou a existência desses seres de natureza superior aos homens e inferior à divindade. Uma coisa, porém, é a mera possibilidade da existência dos seres puramente espirituais, e outra é a sua realidade objetiva. A existência dos anjos e dos demônios, anjos decaídos, seria para nós um problema insolúvel. Não houvesse a tal respeito especial revelação divina por meio da Escritura e da tradição, que nos garante a certeza da existência dos anjos. Então, eu não posso cair nessa ideia de muitas pessoas que às vezes, tem gente que não acredita, não é só nos anjos não, tem gente que não acredita nem na Virgem Maria, que é pior ainda, né? Tem gente que não acredita em Jesus. Tem muitos que não acreditam que Jesus está no meio de nós. Na Eucaristia, tem muitos que negam. Então, tem os ateus, tem muitas pessoas que criou a religião dela. Eu creio naquilo que eu acho que é certo. E pronto. Nós precisamos estudar muito. Uma das coisas que eu insisto com o povo que faz retiro de silêncio é que a gente lê muito pouco. E ler principalmente os livros da patrística da igreja. Nós nem conhecemos quem faz parte da patrística da igreja, que são os santos mais próximos dos discípulos, mais próximos de Jesus. Nós precisamos resgatar na nossa vida a leitura desses livros. Nós precisamos crescer de novo na leitura, no entendimento desses livros, né? Procurar ler livro de doutores da igreja. Se Deus o fez doutor da igreja, significa que Deus, então, né, viu que este é doutor para ensinar, para nos formar. Às vezes eu vejo as pessoas perdendo tanto tempo com livros que não tem nada a ver, com leituras que não tem nada a ver,
O que é errado já é errado, não precisa estudar. Estuda o que é certo. Estuda aquilo que é de Deus, livros bons. Para mim, assim, Deus hoje deu para nós de presente 4 doutoras da igreja, né? 4 doutoras. Vocês sabem me dizer quais são o nome dessas 4 doutoras? Mulheres. Muito bem. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena e a nossa última santa agora, que é aí. Muito bem. É bem esta mesmo. Então, a Idelralda é a nossa 4ª santa escolhida pela igreja. E que história fantástica. Sou apaixonado pela história dessa mulher. E para mim, uma 5ª santa que a igreja tinha que colocar é a irmã Faustina, né? Sério? Gente, eu olho para a irmã Faustina, para mim ela já é doutora dentro da minha concepção. Porque a irmã Faustina, eu sou fã dela, não adianta. Para mim ela é uma escola de formação. E para mim esse livro diário da irmã Faustina, todo mundo deve ter. Eu falo isso para todo mundo. É de cabeceira. Todo dia tem um ensinamento novo. Esse livro da irmã Faustina, o diário, é uma formação constante para nós. É um ensinamento. E o que eu gosto muito da irmã Faustina, porque tem muita coisa assim que Deus me deu, e depois eu fui lendo o livro dela, né? Eu fui vendo que a gente tem muita coisa que o Espírito Santo nos formou igual. Ela era uma santa também de devoção. Eu amo as devoções, vocês sabem disso. Eu acho que é por isso, para mim, as devoções me faz ser pequena, simples, né? Uma novena que você faz 9 dias. Tem muita gente que fala, eu não gosto de novena, não suporto novena. O que é a novena? A novena, Deus nos deu a novena como um meio muito simples. Que Deus viu que a gente sozinha, a gente não ia dar conta. A novena é o período que mais tem gente fazendo oração com a gente. E esta união de força faz um milagre. Deus disse, onde 2 ou mais se reuniram no meu nome para pedir seja o que for, eu atenderei. Então, quando a gente entra nessas campanhas de oração, de novena, muitas vezes a gente nem é tão fiel, mas a fidelidade de tantos cobre a nossa infidelidade. É tão bonito o caminho da novena, o caminho, né, dos sacramentais. Eu amo Teresa d'Ávila, quando ensina no livro da vida, olha, que usava água benta, que jogava água benta em tudo. E até hoje, no Carmelo, as irmãs são disciplinadas a jogar água benta em forma de cruz na cama antes de dormir. São gestos pequenos que fazem uma diferença tremenda. Então, eu sou apaixonada, assim, por algumas coisas que a irmã Faustina fazia, sabe? Né, de rezar 9 dias a novena, né, a novena da Salve Rainha. Gente, é muito linda, né? A forma que ela rezava. Muita gente fala assim, ai, as 1000 Ave Maria. Para mim, quem começou com as 1000 Ave Maria foi a irmã Faustina. Gente, ela rezou 9 dias, 1000 Ave Maria por dia. Então, se existe uma fonte correta, é o livro da irmã Faustina, né? 9 dias, 1000 Ave Maria, uma novena de 1000 Ave Maria por dia. Foi por isso que eu fiz o ano passado. Por causa de um atendimento de uma moça, que ela queria muito falar comigo, não conseguia. Daí ela falou para Deus, me dê uma oração, Senhor. Abriu o livro da irmã Faustina, caiu lá. 9 dias, 1000 Ave Maria. Você fala com a irmã Zélia. Ela fez e foi falar comigo. Quando ela falou comigo, daí Deus usou dela para falar comigo. Agora você está terminando a oração, você vai fazer 9 dias com o povo, 1000 Ave Maria. E aí foi por isso que eu comecei as 1000 Ave Maria, por causa dessa moça. Ela chegou chorando. Eu falei assim, veja se Deus não ia te atender, minha filha. Deus e a irmã Faustina, né? Deu esse caminho para você. Às vezes a gente quer o caminho mais fácil. Deus permite o caminho mais difícil para santificar a gente. E ela ainda falou para Deus, como que eu vou fazer 9 dias, 1000 Ave Maria, eu trabalho o dia inteiro. Deus fez ela ganhar folga no trabalho, 9 dias, e ela fez 1000 Ave Maria. Ela contou para mim. Olha que bonito, uma menina nova, novinha.
Deus fala o tempo inteiro, mas a gente não quer dar atenção ao que Deus fala. Esta é a verdade. Nós somos muito egoístas, muito orgulhosos, né? A gente não dá atenção. Deus fala de um jeito muito simples conosco. Então, a gente precisa muito tomar cuidado com quem a gente convive, porque às vezes as pessoas vão tirando de nós as nossas convicções. É por isso que, por mais que uma pessoa não concorde com as devoções, eu já sigo o livro de Santa Teresa d'Ávila, que diz que era muito bom a gente se aproximar dos santos, porque os santos faz a gente ver a humanidade deles e ver que é possível, né? Que a gente não teme em imitar os santos, as boas qualidades e as virtudes deles. Então tá aí o caminho, é só ler os livros dos santos que a gente tem uma escola formativa para nós. Essa revelação foi feita aos nossos primeiros pais e se conservou na humanidade por via da transmissão oral pelos patriarcas com o tempo e também por obra do demônio, sem dúvida. Essa revelação primitiva foi se corrompendo, restando dela meros vestígios no paganismo antigo e no atual. Nas brumas desse paganismo encontramos seres incorpóreos, ora malfazejos, ora benignos, quase sempre cultuados como divindades ou quase divindades. Para perseverar o povo judeu da contaminação por esta deformação politeísta pagã, os autores sagrados, durante largo período, evitaram mencionar nominalmente o espírito das trevas. E pela mesma razão não se encontra muitos pormenores no Antigo Testamento sobre a natureza dos anjos e dos demônios. Embora sejam mencionadas a cada passo, a revelação definitiva só se verifica com nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a Bíblia não traz toda a revelação sobre o mundo angélico, sendo necessário recorrer ao quê, gente? Que é uma coisa que nós temos que ter claro dentro de nós. Que nós precisamos estudar 3 coisas para chegar a uma conclusão dentro da igreja. Tradição, magistério e a Sagrada Escritura. Isso é fundamental. E para mim, assim, vocês têm que comprar esses 3 livros do professor Felipe de Aquino, que fala claramente coisa por coisa. A gente precisa ler, estudar. Então, o que é? Eu vou entender a tradição da igreja, vou entender a palavra, vou entender o magistério da igreja. Então, para isso, nós precisamos aqui recorrer à tradição. Essas 3 coisas têm que caminhar junto na nossa vida. E uma outra coisa que nós precisamos não só ter dentro da gaveta ou guardado, é o catecismo da Igreja Católica. O catecismo tem que fazer parte da nossa história, da nossa vida. Um dia, conversando com o Dom Geraldo Lira, um bispo lá de Ouro Preto, Minas Gerais, ele disse para mim assim: minha filha, você que evangeliza, prega por todos os lugares, ensina o povo a ler o catecismo da Igreja Católica. Eu vi o próprio Jesus pedindo isso para mim, através daquele bispo, com tanta simplicidade. Eu ensino o povo a ler o catecismo. Gente, como é maravilhoso, é lindo o catecismo. Mas a gente não estuda nem o catecismo. Está tudo no catecismo. As coisas mais primordiais, está lá. O catecismo não é para ficar guardado lá, é para ler. Olha, o Pai Nosso, a explicação do Pai Nosso, da vida de oração no final do livro. Ensina o que é oração vocal, mental, contemplativa. Mas a gente não estuda, a gente não lê, a gente não sabe nada. E aí a gente vive aí uma vida de miséria, sendo que a gente poderia ter uma vida de riqueza, é muita riqueza. A igreja, ela deixou um patrimônio, um legado imenso para nós. Mas a gente perde muito tempo com coisas que não tem nada a ver. E por isso que é bom pegar fonte segura, porque nem sempre a internet tem fonte segura, gente. Tem que cuidar muito disso. Então, a gente precisa de fonte segura, investir, comprar livros, fazer uma biblioteca dentro de casa. Eu parabenizo a Biblioteca Católica,
Que coisa maravilhosa, todo mês você recebe um livro, né? A Karina, ela assinou para mim é um presente quando eu recebo aquela caixinha embrulhada de presente, coisa mais linda do mundo. Gente, invista todo mês, se você ler pelo menos um livro que chega da Biblioteca Católica, ou da outra, que agora a Karina assinou para mim também, Dom Bosco, né? Meu Deus, que livros bons. Sabe, vai formando a tua biblioteca católica. E é tão barato por mês para você ter tanto ensinamento. Eu agora, quando eu quero dar um presente para alguém, eu dou uma assinatura de 1 ano. Depois daí, ele assina. Depois de 1 ano assinando, ele não quer mais parar, né? Borborema? Instituto Borborema. Karina, mais um para você. É ela que me dá esses livros, porque eu não... afiliada para isso, né? Para assinar a Eclésia, eu sou apaixonada. Eu tenho, acho que quase todos os livros deles. Sou apaixonada pela Eclésia. Nossa. Então, nós precisamos investir, gente. E eu lembro de um professor, né, na teologia, que ele dizia assim: tenha os livros, você não precisa ler. Mas tenha, porque na hora certa, Deus mesmo vai te levar a ler aquele livro. Forma uma biblioteca na tua casa para você. Coloca lá o alimento da tua vida. Organiza isso. E na hora que Deus quer usar daquele livro, nem sempre você ganhou aquele livro naquela hora, você vai ler o livro naquela hora. Mas na hora certa, você vai fazer a experiência. Eu lembro que, quando Deus quer que você leia uma coisa, Ele mesmo trabalha. Eu fui para Campo Grande e tinha um padre que queria um atendimento comigo. E diante de Jesus, na capela, eu sentei com ele e ele só chorava. Aí ele olhou para mim e falou assim: sabe, irmã Célia, desde quando Deus me deu a graça de ler o livro, Ele e Eu, o livro da Gabriele Bos, eu digo para você, esse livro converteu o meu coração de padre. Tudo que eu quero agora é ser santo. Veja, Deus usou deste livro para despertar nesse sacerdote muito jovem a santidade, porque alguém deu esse livro para ele. Eu sempre digo assim: a tua missão é dar, e a missão de Deus é despertar no outro a leitura. Vou dar esse livro, mas a pessoa não gosta de ler. Na hora certa, Deus vai fazer com que aquele amor que você deu, a generosidade das tuas mãos em doar, o Espírito Santo vai trabalhar. Você não tem que se preocupar. A tua missão é fazer a tua parte. E a missão de Deus é fazer o que Ele realmente deseja. Quando aquele padre falou isso, eu falei: Padre do céu, preciso de um livro desse para mim. E naquele mesmo dia, Deus me deu a graça de ganhar aquele livro, que é um livro que faz parte hoje também da minha escuta de Deus. São 3 livros que hoje, para a glória de Deus, faz parte da minha vida, né? O Diário da Irmã Faustina, a Bíblia, este livro, Ele e Eu, e a Imitação de Cristo. São 4, na verdade, que faz parte da minha escuta de Deus todos os dias. E como uma coisa tem conexão com a outra, é incrível. Como Deus fala. Deus fala com a gente. A gente só precisa ter a disposição em querer escutar. Só isso. Então, Deus fala através de um livro? Fala. Como Deus fala comigo através dos livros? E por isso que eu gosto de ter o meu livro, riscar, anotar. Eu sou assim, eu gosto de sentir, eu gosto de pegar, eu não gosto, né, de ler livro via internet, eu não gosto. Tanto é que o povo manda coisa via internet para mim, eu mando tudo para a gráfica, imprimir tudo. Pago assim, não sei quanto xerox, mas eu preciso ter o papel na mão. É o meu jeito de gravar. Eu gravo anotando, riscando. Esta é a forma de eu gravar. Né? Eu preciso enxergar assim, desta forma. Né? Eu tenho que ter a imagem assim, diante dos meus olhos. Então, eu preciso recorrer à tradição. Esta, como se sabe, encontra-se recolhida nos documentos dos Santos Padres e escritores eclesiásticos dos primeiros tempos,
assim como os documentos do magistério, papas e concílios, na liturgia e nos monumentos da antiguidade cristã, catacumbas, cemitérios e etc. A existência dos anjos é uma verdade de fé. Então, isso é importante de gravar. A existência dos anjos é uma verdade de fé, provada pela Escritura e pela tradição. Pronto, se eu entendi isso, está tudo entendido. Vocês é capaz de repetir o que eu falei? Continue. Está vendo? Por isso que é bom anotar, né? Que a gente acha que a gente gravou. A gente não grava nada, na verdade. Então, a existência dos anjos é uma verdade de fé, provada pela Escritura e pela tradição. Se qualquer pessoa vem te questionar sobre anjo, você vai dizer isso. É a resposta da igreja. E pronto. A Sagrada Escritura refere-se inúmeras vezes a seres racionais, inferiores a Deus e superiores aos homens. Logo, segundo ela, esses seres que nós dominamos, anjos, existem. Essa verdade foi definida solenemente como dogma pelo Concílio Quarto de Latrão. É quarto? É pauzinho, V, é quarto, né? Eu tenho uma dificuldade com o alcarismo. 1215. Deus, desde o princípio do tempo, criou do nada duas espécies de seres, os espirituais e os corporais, isso é, os anjos e o mundo. De forma igual se expressa o primeiro concílio do Vaticano, em 1870. Então, agora a gente já sabe que nós temos, então, a graça de ver com os olhos da igreja. Pronto, final. Tudo que a igreja aprova, eu tenho que simplesmente me dobrar e obedecer. A igreja está dizendo para mim não fazer isso? Não. Então, é fulano que está dizendo. Bom, fulano não é a igreja. Mas sou eu padre. Mas o padre está dizendo algo que está contra o catecismo. Então, não é a igreja, mesmo que seja um padre, a verdade de um padre não é a verdade toda da igreja. Eu tenho que cuidar com isso, né? O padre pode errar, a irmã pode errar, eu posso ter o meu meio de pensar, então eu preciso cuidar. Eu tenho que sempre recorrer à igreja. A igreja não falha, gente. Ou se a igreja errar, como diz Santa Teresa d'Ávila, eu prefiro errar com a minha igreja do que acertar sozinho. Quando a igreja fala, eu me dobro e eu obedeço. Pronto. Então, eu preciso saber os 9 coros angélicos. Existe diferença entre os anjos, mas não consta na revelação qual sua origem, nem seu modo preciso. É questão de livre discussão. Se os anjos são todos da mesma espécie, ou se existe tantas espécies quanto são os coros, ou se cada indivíduo constitui uma espécie por si. Opinião de São Tomás de Aquino. Vocês sabem que São Tomás de Aquino, a leitura dele é um livro difícil, mas eu penso e oriento vocês, se vocês querem conhecer um pouco mais, precisava ler a Suma de São Tomás de Aquino. É o mínimo que a gente poderia fazer, eu acho que de conhecimento. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos conhecer a Suma de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é um homem que deixa um legado para a igreja. E quem fala isso, então, é ele. Então, não é uma pessoa qualquer que está falando isso para nós. De acordo com uma tradição que remota o pseudo Dionísio Areopagita, os teólogos costumam agrupá-los em 9 ordens ou coros angélicos, distribuídos em 3 hierarquias. Os nomes são tomados da Sagrada Escritura. Primeira hierarquia. Quais são? Vamos lá.
serafins, querubins e tronos. É a primeira hierarquia dos anjos. Serafins, querubins e tronos. Segunda hierarquia, dominações, potestades e virtudes. Dominações, potestades e virtudes. Terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Principados, arcanjos e anjos. Então, vou repetir tudo de novo. Primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. Segunda hierarquia, dominações, potestades e virtudes. Terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Isso a gente deve saber, decora e salteado a partir de hoje. Vamos decorar isso, para a gente poder rezar com isso. Faz uma diferença imensa. Você não pegou alguma coisa? O quê? Tá bom, potestades e virtudes. E a terceira hierarquia é principados, arcanjos e anjos. Terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Os anjos dos 3 primeiros coros, ou a primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos, isso é importante saber também. O que eles fazem? Contemplam e glorificam continuamente a Deus. Vi o Senhor sentado sobre um alto e elevado trono, os serafins por cima do trono, e clamava um para o outro, e dizia: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, do 1 a 3. O Senhor reina, está sentado sobre os querubins. Salmo 98, 1. Os 3 coros seguintes: dominações, virtudes e potestades ocupam-se do governo no mundo. Finalmente, os 3 últimos, principados, arcanjos e anjos, executam as ordens de Deus. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus anjos, fortes e poderosos, que executais as suas ordens e obedeceis sua palavra. Salmo 102, 20. Então, entender isso, que a primeira hierarquia, então, nós podemos ver em Isaías 6, do 1 ao 3, aonde há uma proclamação: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. E aonde a gente vai ver esta oração sendo feita no nosso dia a dia? Na missa. Muito bem. Então, na missa, nós estamos rezando a palavra de Deus. Bem, os 3 coros seguintes, dominações, virtudes e potestade, aqui nós precisamos rezar muito pelo nosso governante, invocando esses 3 exércitos de anjos, para que cuide dos nossos governantes. E os últimos, principados, arcanjos e anjos, eles executam as ordens de Deus, né? Salmo 102, 20. Todos eles podem, entretanto, ser chamados genericamente de anjos, estando à disposição de Deus para executar suas vontades, embora o Evangelho, na anunciação de Maria, se refira ao anjo Gabriel. Lucas 1, 26. A palavra de Tobias se refere ao anjo Rafael. A palavra de Daniel se refere ao anjo Miguel. E assim, tem outros textos também que se referem a eles. Tem vários, mas esses são os mais conhecidos. Então, isso não quer dizer que ele pertence à última das hierarquias angélicas, pois a sublimidade dessa embaixada leva a supor que se trata de um dos primeiros espíritos que assistem diante de Deus. Os 3 arcanjos, como são conhecidos comumente, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, pertence
provavelmente a mais alta hierarquia angélica. Falaremos deles mais adiante. Embora não conhecemos o número exato dos anjos, sabemos pelas escrituras e pela tradição que são o quê? Muitíssimos. Entender que há muitos anjos. E que o que lemos no livro do Apocalipse, eu ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono. E era o número de milhares e milhares. Apocalipse 5:11. E no livro de Daniel 7:10, eram milhares e milhares os anjos que servia, e 1.000.000.000 os que assistiam diante dele. Então a palavra confirma que é muitos anjos. Muitos teólogos deduzem que o número dos anjos é superior ao dos homens que existiram desde o princípio do mundo, existirão até o fim dos tempos. A razão disso é dada por São Tomás de Aquino, ao dizer que, tendo Deus procurado principalmente a perfeição do universo ao criar os seres, quanto mais estes forem perfeitos, Deus o terá criado com maior prodigalidade. Ora, os anjos são mais perfeitos do que os homens, logo foram criados em maior números. Gente, aqui também, nesta pequena explicação sobre os anjos, nós podemos também fazer uma experiência como de Padre Pio. E para quem ainda não leu aquele livrinho dos anjos, deveria ler, porque é fantástico aquele livro. Aquele livro nos ensina, o Padre Pio, ele teve muita relação com o anjo das pessoas. Padre Pio era uma das pessoas que sabia, ele pedia para o anjo dele, ao encontro do anjo daquela pessoa, ou o anjo daquela pessoa falava com o anjo do Padre Pio, e o Padre Pio sabia que aquela pessoa precisava de tal coisa. Quando o Padre Pio ia fazer uma adoração, ele dizia assim: meu anjo, adora Cristo no meu lugar, porque a tua adoração é perfeita, e a minha não é. E mesmo que vier alguma distração, eu sei que eu fiz uma boa adoração, porque você fez a adoração por mim. Quando ele ia comungar Jesus, ele falava com o anjo dele: permita que eu faça uma comunhão perfeita. Me ajuda, meu anjo. Então, Padre Pio, ele tinha uma relação com o anjo dele de forma tão linda, tão forte, que a gente vai lendo aquele livrinho, não tem como a gente não criar uma relação mais forte com os anjos, com o anjo da guarda, e de maneira especial com o nosso anjo, né? Com o meu anjo da guarda. Então, lendo aquele livro do Padre Pio, a gente vai vendo quanto que a gente pode usar desta força que Deus nos deu. E sem contar também que eu posso, por exemplo, tem muitos anjos que hoje eles precisam ser invocados. E eu aprendi isso com o Padre Afonso, que morreu o ano passado, um grande sacerdote lá de Curitiba. Padre Afonso morreu com 94 anos, mas já morreu santo, foi direto para o céu. Deixou mais de 100 livros escritos, de muitos santos, de muita experiência de Deus. E o Padre Afonso, ele dizia assim que ele, então, aprendeu de Deus a pedir a intercessão do anjo de quem já morreu, por exemplo, de Santa Teresinha, de Padre Pio. Ele falava assim: esses anjos estão tudo aí, né? A pessoa morreu, o anjo dela ficou. Então eu uso de todos esses anjos. Ele falou assim: ó, eu peço todo dia. Olha, o anjo do Padre Pio, o anjo de Santa Teresinha, o anjo de Irmã Faustina, o anjo de Santa Teresa d'Ávila. Olha quantos anjos, né? Que pode nos ajudar. Então ele falou assim que Deus deu essa sabedoria para ele, e ele dava uma coisa para cada anjo. Ele tinha muita coisa para resolver durante o dia, então falava assim: ó, anjo de Santa Teresinha, você vai resolver isso. Anjo do Padre Pio, você vai resolver isso para mim. E ele ocupava todos os anjos que estavam desocupados por aí. Vocês vão ter muitas experiências, vocês não sabem tanta experiência que eu tenho assim de questão de anjos. Nossa, é muito forte, são pessoas trabalhando para nós, ao nosso
né, totalmente disponível para nos ajudar. Né? A gente não precisa passar tanto aperto. Né? É só pôr os anjos para trabalhar. Quer ver quando um filho sai, e você não queria que ele saísse com aquela turma, com aquele povo, é só você falar, né? Senhor, eu quero agora pedir para o meu anjo, ir lá falar com o anjo desse meu filho, para que ele não fique neste lugar. Traz ele de volta, rapidinho. O filho volta para casa. Não senti vontade mais de sair, não quis mais sair. É incrível como isso dá certo. Na verdade, a gente usa pouco daquilo que Deus deixou para a gente como herança nessa terra. Né? Então, este é o caminho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Neste vídeo, vimos a importância que o anjo da guarda tem em nossas vidas. Devemos constantemente pedir a sua intercessão e confiar sempre, pois Deus nos deu este anjo para nos proteger em todos os momentos. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar nosso canal, para que mais pessoas possam ser abençoadas com nossas pregações e orações. Que Deus vos abençoe grandemente. Glória a vós, Senhor.